Já parou para pensar como a inteligência artificial realmente aprende? Não, não é mágica. É uma ciência que é simplesmente fascinante. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos da IA com a ajuda de ninguém menos que Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA. A gente vai entender como essa tecnologia funciona e por que, ao mesmo tempo que ela parece tão promissora, ela também traz uns perigos bem reais que a gente precisa ficar de olho. Sabe quando a gente joga uma pergunta num buscador e ele devolve uma lista de links? Bom, isso é ele encontrando informação. Mas e se em vez de só encontrar, ele pudesse de fato entender o que a gente quer dizer? Como se fosse um amigo, sabe? Pois é, essa é a grande virada de chave da IA moderna. E é isso que a gente vai desvendar agora. Pensa comigo, se alguém pesquisasse receita de bolo de chocolate fofinho, um buscador antigo ia procurar exatamente essas palavras. Mas a IA de hoje, ela entende a intenção. Ela saca que a pessoa quer um bolo que seja macio, gostoso, e aí pode mostrar resultados com bolo aerado ou bolo úmido. Ela entende o sentido, não só as palavras soltas. Tá, mas como é que uma máquina aprende a pensar de um jeito tão parecido com a gente? A resposta, por incrível que pareça, está na nossa própria cabeça. A inspiração para toda essa revolução da IA veio do nosso cérebro. E aqui está a grande sacada, a rede neural. Em vez de a gente programar um computador com um monte de regras do tipo, se acontecer X, faça Y, a rede neural, bom, ela aprende sozinha. Ela vai ajustando a força das conexões entre os seus neurônios artificiais. É como se ela estivesse criando o próprio conhecimento, de uma forma orgânica. E cada um desses neurônios artificiais tem uma missão bem simples: decidir quando disparar, ou, como Hinton gosta de dizer, quando dar um ping. E essa decisão é baseada nos sinais que ele recebe dos outros neurônios. É tipo uma eleição rolando o tempo todo, onde cada ping é um voto de confiança. E é aqui que a coisa fica maluca. O Hinton usa uma analogia genial. É como se os neurônios fossem políticos formando coalizões. Quando um grupo de neurônios começa a dar ping junto, eles formam um conceito. O conceito de gato, por exemplo. Não é uma linha de código, entende? É essa galera de neurônios que se ativa em conjunto toda vez que um gato aparece na frente deles. É genial, né? Ok, isso tudo parece meio abstrato, né? Ficção científica, talvez? Então, para ficar mais claro, vamos para um exemplo bem prático. Que tal a gente ensinar um computador a fazer algo que para nós é moleza? Reconhecer um pássaro numa foto. Bom, tudo começa com o básico do básico, os pixels. A primeira camada da rede não vê uma foto, ela vê uma sopa de pontinhos coloridos. Cada pontinho é um dado bruto. É com essa matéria-prima que a IA começa a trabalhar. A partir dessa confusão de pixels, a próxima camada começa a botar ordem na casa. Ela aprende a identificar as bordas, as linhas que separam as áreas claras das escuras. É o primeiríssimo passo para dar alguma forma àquele caos de pontos. E daí para frente, a complexidade só aumenta. A camada seguinte pega essas bordas e começa a combiná-las, como se fosse um Lego. Ela forma curvas, cantos, formas simples. A imagem está começando a ganhar contornos. O próprio Hinton descreve isso de um jeito muito divertido. Ele diz que a rede encontra, por exemplo, duas pequenas combinações de bordas que formam uma espécie de coisinha pontuda. Ela ainda não faz ideia do que é um bico, mas já encontrou uma peça importante do quebra-cabeça. E a montagem continua, camada por camada. Aquela coisinha pontuda, se estiver combinada com um círculo, por exemplo, pode virar uma cabeça de pássaro para a próxima camada. A IA está juntando as peças. E aí vem o grande finale. A última camada da rede é tipo juiz. Ela olha todas as partes que foram montadas. Se ela encontra a combinação certa, cabeça, asa, pé, um último neurônio dispara o ping da vitória. É um pássaro. E pronto, a máquina aprendeu a ver. Parece até simples, né? Mas agora vem o maior de todos os desafios. Como é que se treina uma rede com trilhões de conexões para ela aprender isso tudo sozinha, sem a gente ter que ensinar cada coisinha? É um problema de escala, assim, monumental. A gente está falando de mais de 1 trilhão de conexões para ajustar. Tentar fazer isso manualmente seria mais difícil do que contar os grãos de areia de uma praia. Simplesmente impossível. E aí que entra o momento eureka da IA, o backpropagation ou retropropagação. Esse algoritmo é simplesmente genial. Ele permite que a rede calcule como ajustar todas as suas conexões de uma só vez, de um jeito super eficiente. Foi isso que tornou o treinamento dessas redes gigantes uma realidade, acelerando tudo trilhões de vezes.
Mas olha que louco, essa ideia da retropropagação é lá de 1986. Ela ficou na gaveta por décadas. Faltavam dois ingredientes. Primeiro, dados. Muitos dados para treinar IA, coisa que a internet deu de bandeja. E segundo, poder de fogo, um poder de computação absurdo, que só veio com os computadores mais modernos. Foi a junção desses três pilares, o algoritmo, os dados e o poder de processamento, que criou a tempestade perfeita para essa revolução da IA que a gente está vivendo. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco de como a mágica acontece, chegou a hora de olhar para o outro lado da moeda. Por que essa tecnologia, que é tão incrível, também bota tanto medo na gente? O Hinton alerta para três ondas de perigo. A primeira já está aqui, batendo na nossa porta. O uso da IA para desinformação, para manipulação em massa. A segunda é a corrida do ouro das Big Techs, uma competição maluca que pode ignorar os danos para a sociedade. E a terceira, a mais assustadora, é a chance da gente criar uma inteligência que nos supere em absolutamente tudo. O que acontece quando o criador é ultrapassado pela criatura? E o recado do Hinton é bem direto e, olha, um pouco preocupante. A gente está chegando num ponto em que vamos criar coisas mais inteligentes que nós. E a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, faz a menor ideia do que vai acontecer depois. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que talvez seja a pergunta que vai definir o nosso futuro. Estamos construindo máquinas mais inteligentes que nós. A questão não é mais se isso vai acontecer, mas quando. E quando esse dia chegar, o que vem depois? A resposta, por enquanto, está totalmente em aberto.